Todos nós queremos crescer espiritualmente. Bom, todo aquele que tem o desejo intenso de viver uma íntima comunhão com Deus, ele sabe que precisa sair do seu patamar atual e ir para um patamar espiritual mais elevado. Ele precisa crescer espiritualmente. Mas, durante esse processo, existem algumas coisas que atrapalham este jovem viajante espiritual, esta pessoa empenhada a ter um relacionamento com Deus. E algumas crenças são motivos delas. Algumas crenças têm limitado, algumas crenças têm impedido o crescimento espiritual. Por isso eu, Pastor Benjamin Júnior, quero compartilhar com você 3 crenças que têm impedido o teu crescimento espiritual. Bora lá? Olha, o livro de Ezequiel, capítulo 33, Deus vai retratar a figura do profeta usando a imagem de um atalaia, usando a ideia de um atalaia, dizendo, olha, assim como todo reino precisa de um vigia, de um atalaia, de um soldado que fica vigiando, assim você, profeta, é o vigia que anuncia o mal que há de vir contra esta nação. Por isso, fale aquilo que eu vos disser. Transmita a palavra que sair da minha boca. E ali Deus descreveu. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre este tema, aqui neste meu lado estará aparecendo um card de uma mensagem, 5 atitudes que impedem o caos. Ou seja, ali eu explico um pouco mais sobre o atalaia. Mas nesse contexto, Deus começa a trazer alguns princípios. Eu não vou me focar muito na história, mas eu vou me focar nos princípios que Deus começa a trazer que desmistificam as falsas compreensões, as falsas crenças que têm impedido o nosso crescimento espiritual, ok? Então, vamos lá para a primeira crença? Primeira crença, ou primeira falsa crença, a falsa crença da compensação. Olha só, no versículo 12, parte A, de Ezequiel, capítulo 33, diz assim, filho do homem, ou seja, se retratando ao profeta, diga aos filhos do seu povo, abre aspas aqui, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Olha só, Deus olhou e falou, filho do homem, ou seja, profeta, diga para os filhos de Israel, diga para o povo de Israel uma verdade. Ou seja, Deus ali, ele está desmistificando, ele está desconstruindo uma falsa crença que estava na mente do povo israelita. Ele está dizendo, olha, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Essa falsa crença de compensação, ela tem levado muitos homens e muitas mulheres de Deus a justificar o pecado, ou, quando pecar, achar que Deus fará um balanço compensatório em relação a tudo que eles fizeram, tudo que eles trabalharam, em detrimento àquele pecado que eles cometeram. Para e pensa. Vamos usar aqui a figura do rei Davi. O rei Davi foi um jovem que desde a sua mocidade ele se dedica ao Senhor. E ele buscou o Senhor de todo o coração. A Bíblia trata o rei Davi como segundo o coração de Deus. Só que por mais que Davi vivesse buscando ao Senhor, agradando ao Senhor, ele pecou, porque Davi era fadado às mesmas paixões que eu e você somos fadados. E Davi pecou. Só que Deus não passa a mão na cabeça de Davi e não age com Davi como que se toda a vida dele, todos os acertos dele compensasse aquele ato, de maneira nenhuma. Para aqueles que conhecem a história do rei Davi, sabe que
O salário do teu pecado foi terrivelmente pesado. Só para você entender, qual foi o pecado de Davi? Davi, ele coabitou com a mulher de um dos seus soldados, ele avistou ela tomando banho, mandou o seu servo chamar, coabitou com ela ficou grávida. Quando ela anunciou para o rei Davi que ela havia ficado grávida, o rei Davi tentou criar um esquema tirando o marido dela, Urias, lá da guerra, para que ele bebesse vinho e dormisse com ela e ele assumisse, sem saber, aquela barriga, aquele filho. Não deu certo, então ele faz uma carta pedindo para o capitão colocar Urias na infantaria da frente. Ou seja, todos que iam na infantaria da frente, a maioria morriam, era uma morte certa. Era um sacrifício necessário pelo bem de toda uma nação. Mas Davi, ali na sua maldade, ele encomendou a morte de Urias para encobrir o seu pecado com Betseba e também a possível ou a gravidez que ele havia gerado nela. Qual foi as consequências de Davi que provam que Deus não fez um balanço de compensação? As consequências de Davi foram 4 vezes maior do que o pecado que ele cometeu. Por exemplo, a Bíblia diz que o filho de Davi, Aminon, estuprou a própria irmã chamada Tamar. Primeira consequência, caos que ocorreu na vida de Davi. Um pai ter que saber que esse filho estuprou a própria irmã, violou a própria irmã, tirou dela a sua pureza, maculou essa jovem. Qual é o homem que vai querer casar com uma jovem naquela época, naquele período, que estivesse maculada? Nenhum. Só que o outro irmão, o outro filho de Davi, chamado Absalão, matou este irmão, o Aminon. Outra desgraça. Exatamente. Este Absalão que matou Aminon, passado alguns tempos, ele tentou usurpar o trono do pai, levantou uma quantidade de exército para lutar contra o próprio pai. Terceira desgraça. E também, diante de todo Israel, construiu uma tenda na sacada do Palácio Real e estuprou 10 mulheres que Davi havia deixado para tomar conta do Palácio Real. A quarta consequência do pecado de Davi. Perceba, ele pecou contra o Senhor, ali coabitando com Batseba, mas a consequência do seu pecado foi 4 vezes maior. O que isso demonstra? Que por mais que Davi foi segundo o coração de Deus, Deus não usou de medidas compensatórias. Olha, você fez muito, você ganhou muitas almas. Olha, você isso, você aquilo. As pessoas, elas têm uma ideia de que, nossa, eu trabalhei muito, eu estou há 40 anos na igreja, eu sou 30 anos de pastor, eu nunca perdi uma ceia do Senhor, eu isso, eu aquilo. Sim, tudo isso é muito importante. Tudo isso tem o seu valor, mas não se fará memória no dia da tua transgressão. Quando você transgredir, é um homem caindo, é um homem errando. Deus vai olhar para você como um homem que se sujou, seja por negligência, seja por imperícia, ou seja proposital. Deus vai olhar para você como uma pessoa que se sujou. É claro, Deus agirá com misericórdia, lhe dará oportunidade de perdão, se você se converter, usará os servos dele para falar com você, mas não, olha o meu dedinho aqui, ó, olha o dedinho, não fará memória todos os teus anos de justiças no dia da tua transgressão. Não ache que porque você ficou tanto tempo na igreja, agora justifica você viver no mundo e como se Deus estivesse com você, fosse agir com você, fosse carimbar a tua nova estrada, porque eu quero viver uma liberdade, porque eu quero viver uma vida no dia da tua transgressão. Tudo de bom que você fez não se fará memória. Vou te dar um exemplo, como isso é lindo. A nossa sociedade, ela vive isso. Por exemplo, se eu, pastor Benjamin, eu tenho 33 anos, pelo dia, hoje esse mês é agosto de 2022, né? Eu estou com 33 anos em agosto de 2022. Vou te falar uma coisa.
Se eu viver até os 80, nos 80 anos, eu nunca infringi a lei. Mas aos 80 anos, eu resolvi, com 80 anos, assaltar um banco. Olha isso, assaltar, mas tô cansado, quero assaltar um banco. Fui lá e eu resolvi, situação hipotética, amém? Resolvi assaltar um banco. Bom, a justiça vai olhar para mim e falar: poxa, esse homem viveu 80 anos de justiça, pagou todos os seus impostos. Olha, este homem aqui fez tanto bem, teve um canal no YouTube. Quantas almas se renderam aos pés de Cristo? Quantas pessoas foram alcançadas? Quantas curas? Quantas libertações? Quantos empregos? Quantas pessoas conheceram o Evangelho de Cristo? Ele tem, sei lá, quantos milhões de seguidores no YouTube, de inscritos no YouTube, de seguidores no Instagram. A igreja dele é uma igreja grande, é um líder espiritual. Olha, certamente nós não iremos prender ele porque, olha, ele fez tanta coisa boa, vamos ignorar este crime que ele cometeu. Eu te pergunto, vai ocorrer isso? De modo nenhum. Por quê? Porque até na nossa justiça brasileira não se faz memória no ato do crime toda a vida de justiça. Cometer um crime tem que ser punido. Com Deus, essa regra já nasce de Deus. Por isso que no versículo 12, parte A diz: Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Não importa se você é justo, meu querido, não importa se você viveu em justiça. Se você resolver transgredir contra os mandamentos de Deus, se você resolver transgredir, resolver pecar, não se fará memória à justiça do justo. O justo vai ser olhado como um pecador naquele momento, que terá a oportunidade de se arrepender, mas que se não se arrepender, há de ser punido. E se ainda se arrepender, se arrepender, também há de colher o salário do pecado, porque todo pecado tem uma consequência. Mas essa falsa crença, ela tem perambulado na mente das pessoas e tem impedido o crescimento espiritual. Porque as pessoas pensam: poxa, eu fui para a igreja, eu orei ao Senhor a noite inteira ontem, então hoje o dia inteiro eu não vou orar. Ué, e é compensação? Então você junta no banco do céu orações para depois passar um mês sem orar? Existe isso? Existe isso? Ah, tem um banco. Eu já ouvi pessoas falarem assim: tem um banco lá no céu onde tem sido contabilizado as orações. Tem um memorial no trono de Deus. Sim, tem um memorial. Mas não diz que é um banco, não. Memorial significa o quê? As nossas orações não têm sido rejeitadas. Têm sido ouvidas e lembradas. Mas não significa que no dia das nossas transgressões, no dia do pecado, estas orações se fará justiça por nós. De maneira nenhuma. As pessoas, olha, eu tenho lá, porque eu tenho orado. Aí as pessoas vão para a igreja no domingo. Nossa, glória a Deus, passa a semana toda sem ir para a igreja. As pessoas oram na segunda, passa a semana toda sem orar. Como se um dia de oração, um dia de jejum, um dia de culto fosse compensar todo o resto da vida. Olha para essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, perceba que você não cresce espiritualmente. Você está me julgando, pastor, você nem me conhece. Eu não te conheço mesmo, não. Mas o Espírito de Deus te conhece. E a palavra que é viva e eficaz é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela divide, ela mostra quem é e quem não é. Quer ver a palavra? Eu te pergunto, você que ora num dia na semana e na outra semana não ora, cadê os teus dons espirituais? Você que busca Deus apenas num dia você ora, você jejua, você vai pro culto, você se arruma, você faz tudo. Depois você não busca mais ao Senhor. Aí eu te pergunto, cadê o teu autocontrole? Cadê o teu domínio próprio? Como é que está o teu coração? A pureza do teu coração? Meu querido, já pensou você comer uma coisa? Você se alimentar no domingo e aí você não se alimenta mais? Nenhum dia? Como é que anda a sua saúde? Eu não dou 15 dias, não dou um mês, tu já caiu morto, querido. Já caiu morto. Por quê, pastor? Porque você tem que seguir a regra.
A Bíblia diz lá em Provérbios, não remova os marcos antigos que os vossos pais colocaram. Sabe qual é o problema? O problema é que você quer inovar o evangelho, você quer reescrever. Tem pessoas que querem reescrever o evangelho. Olha, a Bíblia diz isso, mas sim, as pessoas querem colocar mas, como se o que Deus fala pudesse ser invalidado. O que Deus fala não pode ser invalidado. A falsa crença de que irá compensar. Poxa, vou no domingo. Crentes do domingo. Você aí, meu querido, que é católico, católico do domingo. Você aí que é crente, crente do domingo. Meu querido, existe isso. Existe isso. Você trabalha um dia na semana? Você estuda, teu filho estuda apenas um dia na semana? Eu te pergunto, ele estuda um dia apenas na semana? Você come um dia apenas na semana? Você toma banho um dia apenas na semana? Por que que tudo na tua vida tem que ser todo santo dia? E as coisas com Deus, um dia. Olha pra você e vê, tu tá estagnado. Desperta, meu amado. Desperta, meu querido. Porque Deus tem salvação pra tua alma. E Ele quer revigorar a tua vida espiritual e o seu relacionamento com Ele. Fazer uma nova aliança. Mas você precisa abandonar a falsa crença da compensação. Ok? Segunda falsa crença que impede o crescimento espiritual. A falsa crença da ilusão. Da ilusão, pastor? Exatamente. A falsa crença da ilusão. No versículo 13, diz assim no versículo 13 do mesmo capítulo 33, do mesmo livro de Ezequiel. Versículo 13 diz o seguinte, o versículo 13 todo. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. Olha só, ilusão. O que é ilusão? Ilusão é erro de percepção ou de entendimento. Ou seja, a pessoa errou em compreender algo que Deus falou ou algo que Deus agiu para com ela. Então ela criou uma ilusão. Ela ouviu uma coisa, Deus explicou algo para ela, ela compreendeu. É um erro de percepção, um erro de entendimento. Quando Deus fala no versículo 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, para aqui e pensa. Deus olhou para o justo e falou, tu és justo, tu vai viver. Haverá vida em você. Tu está buscando a minha presença, homem. Ah, glória a Deus. Ô, Senhor. Ó, pensa aquelas pessoas que recebem o recado de Deus usando uma outra pessoa, ou o próprio Deus falando com elas. Olha, eu tenho visto o quanto você tem jejuado. A pessoa se derrama em chorar. É lindo o que Deus faz. A pessoa se derrama em lágrimas. Então Deus está aqui aprovando. Está dizendo, olha, continue firme. Olha, você viverá. Eu vou honrar a tua vida, porque tu tens sido justo na minha presença. Tu tens purificado as tuas mãos. Tu tens fugido da mentira, fugido da fofoca, fugido da prostituição. Tu tens fugido da lascívia. Tu tens abandonado, tu abandonou a corrupção. Tu tens amado as almas. Não tem olhado apenas para as coisas da terra, mas para as coisas do alto. Olha aí, o justo, diante dos olhos de Deus, ok? Então Deus está falando para o justo, olha, você vai viver. Esse aqui é o comando de Deus. Você vai viver. Porque quando eu disser ao justo que certamente viverá, aí olha o erro do justo. Qual é a ilusão? O erro de percepção ou de entendimento? Qual é a ilusão? Que o justo, achando porque Deus falou para ele que tu vai viver, e ele, confiando na sua justiça, bom, Deus falou que eu vou viver, porque eu sou justo. Fizer maldade, não, sou justo, aí ele faz maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. Mas Senhor, o Senhor disse que eu ia viver. Eu disse que você ia viver, eu não disse para você praticar injustiça. Opa, é. Deus falou que vai abençoar a tua vida, não disse que vai abençoar da maneira que você quer. Deus falou que vai abrir uma porta de emprego para você. Ele não disse
que ele iria dar o que, da forma que você quer. Deus pode realizar da forma que eu quero, pastor? Claro, mas compreenda o que Deus fala. Eu vou te dar um exemplo. O Senhor falou, quando eu tinha 15 anos, ele falou comigo, usando a vida de um servo dele, usado por ele, falou comigo que ele me colocaria numa posição tal. Não vem aqui ao caso, mas ele falou que me colocaria numa posição tal. Por muitos anos, eu trilhei certos caminhos e eu peguei certos caminhos justos, caminhos retos, nada de pecaminoso. Eu trilhei certos caminhos correndo atrás dessa posição que ele havia me dito. Só que ele me falou que a posição que ele falou era genérica. Ele não me disse um cargo. Ele disse, olha, eu vou te colocar entre príncipes. Mas ele não disse que segmento seria. E eu, por muito tempo, corri atrás de um segmento só. E teve um dia que ele me pediu algo que era para eu deixar este caminho e seguir por outro. E eu não entendi. Eu fiquei, Senhor, mas o Senhor disse que ia me colocar entre príncipes. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu disse que eu iria colocar você entre príncipes. Eu não disse que seria aqui. Poderia ser, eu falo agora. Mas eu compreendi que ele tinha dito que era ali. E não era ali. Ele falou, eu vou te colocar entre príncipes. Deus, nós temos que entender que a falsa crença da ilusão cria a ideia de que Deus é amor. Olha o que hoje, o quanto tem tantas pessoas no mundo crendo nessa falsa crença da ilusão. Deus é amor. O fato de Deus ser amor não significa que ele ficará impune em relação aos nossos pecados. Não erre, não compreenda errado, não tenha uma percepção ou uma compreensão errada do que Deus está falando. Na palavra diz, ele é amor. Está falando do que ele é. Não está falando que ele vai agir com amor em relação ao teu pecado. Porque a mesma palavra que diz que ele é amor, diz que ele é justiça. Mas também o fato dele ser justiça não significa que você pecou, então ele vai te jogar no inferno para sempre. Ele pode te perdoar se eu e você se arrepender. Pessoas têm compreendido errado. E é estranho, porque são pessoas que, nossa, essas pessoas que falam de Bíblia. Pessoas que conhecem, são cantores, pregadores, pessoas com 20, 30 anos de evangelho, dando uma bola fora num ponto desse. Ai, porque Deus é amor. Peraí, meu querido, para e pensa. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. O que é santificação? Ser exclusivo nesta terra, exclusivo para Deus, no reino de Deus. Viver com as leis do reino de Cristo, mesmo estando nesta terra. Então, quais as leis que eu tenho que viver aqui? Bom, a lei da terra aqui diz que o meu inimigo eu tenho que ficar longe, que eu tenho que odiar o meu inimigo, certo? O cara é meu inimigo, esse cara aí, sei lá o quê. Mas a lei do reino diz que eu tenho que amar. A lei da terra, se alguém fala de mim, mal de mim, eu vou lá tirar satisfação. Na lei de Cristo, se alguém falar mal de mim, na lei do reino, diz, bendizei os que vos maldizem. Tá lá em Mateus capítulo 5. Opa, peraí. Se uma pessoa tá me perseguindo, eu vou fazer o que com essa pessoa? Eu vou dar um rodo nessa pessoa. Você tá me perseguindo? É na lei da terra. Na lei do reino, orai pelos que vos perseguem. Você entende? Você começa a perceber que o quê? Que Deus, ele tem falado, mas as pessoas, para justificar os seus desejos pecaminosos, têm fingido que tem entendido errado. Se tem entendido, se tem crido na falsa crença da ilusão, estão aí inocentes, errando inocentemente, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que são maldosas. Tem pessoas que elas se seduziram pelos pratos que Satanás apresentou. Seja dinheiro, seja sexo, seja poder, seja fama. Tem pessoas que já se entregaram para isso. Só que elas têm um segmento, elas têm um grupo, elas têm admiração. E elas não querem sair, elas não querem dizer assim, olha gente, eu quero pecar, eu quero errar, sabe? Eu quero me divorciar e eu quero me relacionar com
todo tipo de homem que eu encontrar. Eu quero me divorciar, eu quero me relacionar com todo tipo de mulher que eu encontrar. Essa é a vida que eu quero. Olha, não, elas querem bater na tecla que Deus é amor, como se o fato de Deus ser amor fosse o sinônimo dele estar aprovando o pecado que elas estão vivendo. A falsa crença da ilusão. O que é ilusão? Erro de percepção, erro de compreensão. A pessoa compreendeu, está compreendendo errado. Algumas inocentemente, outras propositalmente, para não perder um certo segmento, para não perder um público. E sabe qual é o mais ridículo? O mais ridículo é homens inteligentes, mulheres inteligentes caírem numa gaia dessa, caírem numa furada dessa. Porque é óbvio, meu querido, não faz sentido. Se eu posso viver tudo que o mundo faz, se eu posso me prostituir, se eu posso beber, se eu posso pular carnaval, se eu posso trair meu esposo, não tô gostando dessa mulher, largo essa, vou ficar com a outra. Se eu posso tudo isso, para que seguir o caminho de Jesus, que é estreito, e tentar passar pela porta que é estreita? Se eu posso tudo isso, que sentido faz o evangelho? Que o evangelho diz tudo o contrário. Ele diz que eu tenho que me santificar, que eu tenho que negar a mim mesmo, que eu tenho que ser senhor das minhas emoções. Ele diz tudo o que é antagônico. E o incrível é pessoas caindo nesta gaia. O que tem impedido o seu crescimento espiritual é você ficar olhando para pessoas que escondem as suas verdadeiras intenções. E ficam pintando, olha, Deus é amor, Jesus nunca menosprezou ninguém, Jesus nunca desprezou. Ei, pergunta para o fariseu se Jesus nunca reprimiu eles. Pergunta lá para o fariseu. Na Bíblia, no Novo Testamento, diz assim, ó, que Jesus falou para o povo, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Vai perguntar para o fariseu se ele já não se magoou, se ele já não se ofendeu com Jesus. Vai perguntar com aqueles cambistas que estavam dentro do templo, com aqueles comerciantes que estavam dentro do templo, se eles... Ai, que lindo que Jesus fez, Jesus nos expulsou do templo, que lindo. Vai perguntar para eles. Então as pessoas, para justificar o seu pecado, querem pintar um Jesus ameno, um Jesus que não age, um Jesus que vê uma pessoa se prostituir e não faz nada. Eu te amo. Olha o Jesus que o povo quer pintar. As pessoas pecam aí o Jesus vai assim, ó, eu te amo. Aí as pessoas estão afundando na prostituição, eu te amo. Querido, quando Jesus viu a maldade no templo, sabe o que ele fez? Expulsou todo mundo do templo. Perverteram a ordem que o seu pai estabeleceu. Cara, não sabe ganhar não. Quem quer, quem já tá indo, sabe, quem já quer viver no pecado, quem já tá indo, deixa aí. Não fica torrando a paciência de quem você já percebeu que quer viver o pecado. Vamos orar por eles. Orar por eles e abrir a nossa boca e alertar outros para não segui-los. Para não seguir estes. Porque estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. E por se aumentar a iniquidade, viu? E perto do fim, da volta do Filho do Homem, muitos não suportariam mais sofrer essa doutrina. Quantas pessoas você vê, elas não aguentam mais a sã doutrina. Ai, eu quero ser livre. Aí o cantor, que é cristão, que louva ao Senhor, agora a música dele não é mais louvar ao Senhor, agora é arte. A minha arte. Eu quero expressar a minha arte. Pronto, daqui a pouco eu tô aqui pregando. Olha, eu quero expressar a minha arte. Quer expressar arte o quê? Eu tô pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra do Evangelho. Arte. Arte, meu querido. Arte é isso aqui que tá aqui atrás de mim. Tá entendendo? Eu sou apenas um servo inútil que está seguindo aquilo que ele fala. Porque ele é tudo em todos. Ele é tudo para todos e tudo por todos. É Cristo Jesus. Ele é o centro. A arte, louvar a Deus virou arte. Arte tem que ser exposta para um público. Eu louvo a Deus para um público. Claro, eu canto afinado para que o povo suporte me ouvir, obviamente. Deve cantar afinado para que o povo suporte ouvir. Deve bater as notas certas para que o povo suporte ouvir. Mas tudo isso
é para Deus. O povo também faz parte daquela musicalidade. O povo faz a parte do coral, da voz, junto com todos aqueles músicos, com o cantor levando uma adoração ao Senhor. Mas aí, para justificar um novo estilo de pecaminoso de vida deles, agora louvar ao Senhor é arte. Eu quero expressar minha arte. Aí a pessoa veste roupas indecentes, que insinuam sensualidade. Eu te pergunto, é compatível com o Espírito de Deus? Essa pessoa está iludida, está na falsa crença da ilusão. Fuja desta falsa crença. Amém, meu amado? Terceira falsa crença que impede o teu crescimento espiritual. A falsa crença da imputabilidade. A crença da imputabilidade. No versículo 20, diz assim, versículo 20. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas eu o julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Pastor, vamos lá. O que é imputabilidade? É atribuir a responsabilidade de um fato criminoso a outra pessoa. Vou dar um exemplo para você. O indivíduo A comete um crime, mas quando o crime é exposto, ele quer culpar outro, ele quer se livrar da culpabilidade, certo? A falsa crença da imputabilidade, ele não quer que lhes impute este crime, aí não foi eu não, foi outro. Assim é como está se comportando muitas pessoas diante de Deus. Não, Senhor, não, Senhor. Olha, não sou eu. É os teus caminhos que são difíceis. Não sou eu que não tenho me esforçado. São os teus caminhos. Olha o que o povo de Israel diz. Versículo 20. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Olha o que as pessoas... Olha o que o povo de Israel estava dizendo. Que os caminhos do Senhor não eram retos. Olha que loucura. Olha que maluquice. Eles estavam dizendo, o caminho do Senhor não é reto. Sabe qual foi a resposta de Deus? Mas eu o julgarei. Deus olha para aquele povo e diz, eu vou julgar vocês. Eu vou julgar vocês. E ainda ele diz mais. Mas eu o julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Eu julgarei vocês, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Meu querido, não adianta imputar a sua negligência a Deus ou a qualquer outra pessoa. Não adianta imputar o teu pecado às outras pessoas ou a Deus. Não adianta. Deus há de julgar cada um conforme os seus caminhos. Se você pecou, irá ser imputado um pecado a você. Se outro pecou, irá ser imputado o pecado do outro a ele. A ele. Entenda uma coisa, Deus não é um Deus injusto. Ah, eu saí da igreja porque eu me decepcionei com uma situação. Mentira! Mentira! A situação corroborou, mas você saiu da presença do Senhor e foi para o mundo e hoje está no mundo porque você ainda estava, mesmo enquanto você estava na igreja, você já estava no mundo, meu querido. Você já queria voltar para o mundo. Sabe, olha, quando eu era membro, vou compartilhar aqui para vocês, de igreja, eu não entendia as coisas direito e eu tinha uma mente de membro. Mas quando você passa a ser pastor, você tem a noção de tudo que está ocorrendo. E nem tudo você pode compartilhar com a igreja, porque senão, se você compartilha todas as informações, você expõe certas pessoas, dá até processo. Então, você fica ali. Mas como eu vi um lado mais podre de algumas pessoas. Algumas pessoas que elas saem, aí elas inventam uma mentira aqui, uma mentira aqui. Eu saí porque, sabe,
eu tô cansada disso, eu sofri uma decepção, meu querido. Tu não sofreu nem aqui, nem não. Perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Olha, eu te peço perdão. Me perdoa em nome de Jesus. Por que me perdoa? Porque eu não posso fazer pouco caso à sua dor. A sua dor ela tem um nível para você, cada um sabe tem um nível de suportar. Mas olha só, vamos deixar a sua dor de lado, não vamos mexer na sua dor, porque a sua dor é dolorosa, ela tem um nível de intensidade para você, mas vamos deixar ela de lado. Vamos olhar para as dores dos apóstolos. Vamos lá? O apóstolo Pedro teve que largar uma grande fortuna. Uma grande pesca, né? Tinha um grande valor econômico aquela pesca maravilhosa. Não foi só uma, foi duas. Ele teve que ter que abandonar, se abster da sua esposa para seguir Cristo por um período. Não é divórcio nem separação que eu estou falando. Se absteve, ou seja, Jesus estava numa cidade, ia para outra. Esse apóstolo Pedro, Paulo, abriu mão de tudo. O próprio apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, tudo que eu tinha e tudo que eu era, eu considero hoje como esterco por amor a Cristo Jesus. Meu querido, se você pegar o livro dos mártires, você vai ver que por ser cristão, como cada pessoa morreu, literalmente morreu. Tua dor tá lá, deixa a tua dor lá no cantinho, tá? Nós deixamos tua dor lá no cantinho porque a tua dor tem que ser respeitada. Eu quero respeitar a tua dor. Agora vamos olhar para a dor de todos os apóstolos e de todos os cristãos que vieram de épocas em que nós não tínhamos direitos humanos, porque direitos humanos defende bandido. Desculpa aí, me perdoa. Num processo criminal, direitos humanos tá ali defendendo o bandido. Enquanto o promotor de justiça defende a família da vítima, a família do falecido, da pessoa que foi assassinada. E os direitos humanos defendendo o bandido, defendendo o criminoso, que também é um humano, mas um criminoso, certo? Então, mas surgiu os direitos humanos, surgiu os tratados internacionais, surgiram as leis, tem a ONU e tal, tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom, não estou falando mal não, tudo isso é muito bom. Tem o seu valor, às vezes as suas contravenções, mas tudo isso é muito bom. Mas, há épocas atrás, meu querido, o cristão não tinha o prazer de dizer que era cristão. O privilégio. Se ele falava, era por fé e por coragem, por amor a Deus. E a sua cabeça era literalmente decapitada. Eu li um livro chamado A Fé pela Qual Se Deve Morrer é a Fé pela Qual Se Deve Viver. Conta a história dos anabatistas, que foram perseguidos pelo Império Romano, tratado na figura da igreja. E eles foram perseguidos pela Igreja Católica. E tinha a história de uma mulher que ela cantava no coral da Igreja Batista. Ela era a voz principal. Quando eles prenderam em correntes, essa mulher foi levada à sua prisão, ao seu martírio, e ela foi cantando, louvando ao Senhor. Eu vou morrer por Cristo. O soldado, não se contentando, ele pegou essa mulher e ele pegou um prego e perfurou a língua dela no céu da boca dela, prendendo, para ela não louvar. Ela, com toda aquela dor, ainda ela conseguiu exprimir força de dentro dela, do Espírito de Deus que estava sobre ela. E ela cantarolou. E chegou até o seu ponto de morte e morreu. A sua dor está lá. A sua decepção na igreja, o irmão que te feriu, o irmão que me feriu, o pastor que não foi legal, o pastor que pegou muito no teu pé, que te colocou disso, te colocou daquilo. Sua dor tá lá, tem que ser respeitada. Deixa bem claro aqui, tua dor é respeitada. Agora compara a tua dor, eu vou comparar a minha dor com a dor desse. Ela tem que ser respeitada, mas só vamos fazer a cunho de comparação. Ah, meu querido, desculpa, vai. Eu respeito tua dor, mas você usar a tua dor para dizer que foi um motivo pelo qual você saiu dos caminhos de Cristo e foi para o mundo, me perdoa, meu querido, me perdoa pela minha sinceridade. Eu sinto cheio de podridão aí, viu? Me desculpa, eu sinto cheio de podridão. Me desculpa, me perdoa. Valorizo tua dor, quero respeitar tua dor, mas a cunho de comparação, me perdoa. Nada, é o que a Bíblia diz, nada pode separar-nos
do amor de Cristo, nem a morte, nem a angústia. Vou ler com você. Romanos, vamos lá, Romanos. Aqui, ó, nem estava aqui no esboço, mas eu vou ler com você porque o Espírito Santo é quem fala neste lugar. Romanos 8:31. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora olha para cá. Ai, me acusaram, eu saí da presença de Deus, me decepcionei, me acusaram. Quem intentará acusação contra o eleito de Deus? Sabe o que lhe faltou? Me perdoa a minha sinceridade? Porque se você realmente é uma pessoa que gosta de ouvir a verdade, ainda que ela te confronte, você vai colocar aí no comentário. Você vai dizer, Deus abençoe tua vida, pastor. Eu precisava ouvir isso. Sabe? Não foi não, meu querido. Você lhe faltava de fato justiça. No processo de injustiça que praticaram contra você, você também praticou injustiça. Por isso que virou um caos isso aí, uma bagunça. Onde a vítima também é culpada de muitas ações. Quando a vítima é culpada também de muitas ações. Certo? Aí o versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí você vem me dizer, você vem com a falsa crença da imputabilidade, querendo atribuir a outro que você afastou de Jesus. Se você estivesse ligado em Cristo Jesus, nada, nem a morte, nem a vida, nem outra criatura. Eu não sei se existe extraterrestre, mas imagine que desse um ET, aqueles com poderes, e diga, eu vou separar você de Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas sabe por quê você não tem usufruído desse amor? Porque você tem acreditado na falsa crença da imputabilidade. Você sempre é inocente em tudo. Sai do vitimismo. Gente que se vitimiza demais, assuma suas responsabilidades. E quando houver injustiça com você, você vai ter aí, ó, justiça para praticar. E vai falar, opa, não tem nenhum mal contra mim. Lembra de Jó? Os amigos dele tentaram acusar ele de várias coisas. Você deve ter pecado, é impossível, você deve ter pecado. Quem fez justiça para Jó? Foi ele mesmo ou foi Deus? Quem foi lá e falou, volta lá e oferta na vida de Jó? Quem fez justiça por Jó? Deus fará justiça por você. Só desconstrua essas falsas crenças. A crença da compensação, a crença da ilusão e a crença da imputabilidade. Tem outras falsas crenças? Tem. É que eu não tenho tempo para te passar. Mas busque ao Senhor. Ele tem salvação para a tua vida. E se você está numa condição de pecado, pode dobrar teu joelho. Eu declaro sobre a tua vida que as amarrações do pecado que não deixa você crescer espiritualmente sejam quebradas hoje e desfeitas hoje no nome de Jesus. Mas levanta, ó tu que dorme, desperta, porque Cristo te esclarecerá. Um beijo, um abraço do pastor Benjamin e até a próxima. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.